Números 1. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel. A estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeu. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500, dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Os filhos de Assé, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Assé, 41.500. Os filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contatos que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentaram as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Números 2. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda de sul. E Elisur, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois, a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim.
E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Números 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão sacerdote para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar no ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar no ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meu serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés o contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Anrão e Izá, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Essas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas, e a geração dos simeitas. Estes são as gerações dos gersonitas, os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente.
E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que são junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anamitas, e a geração dos Isaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas, e a geração dos Musitas. Essas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo o varão, de 1 mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que tomou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273, que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo dos santuários tomarás, a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento, ó Deus, como este, na Tua santa presença. Em oração e em agradecimento, ó Pai, após a leitura da Tua santa palavra, apresento ao Senhor a minha vida, Pai, a vida dos meus irmãos, pedindo ao Senhor perdão por todos os nossos pecados. Somos falhos, ó Deus, pequenos, indignos, ó Deus, de nos achegar perante a Sua presença santa. Mas o Senhor nos torna dignos em Jesus Cristo, ó Pai, para que possamos nos achegar ao Senhor com liberdade de expressão, para nos expressar, ó Pai, o que sentimos, o que no momento, ó Pai, nosso coração está cheio. E neste momento, Senhor, nosso coração se transborda diante da Tua face. E nós queremos, ó Pai,
colocar diante do Senhor tudo, ó Deus, que está dentro de nós. Ó Pai, olha, Senhor, para os nossos pensamentos, nossas ansiedades. Nos ajude, Senhor, a ter um controle, Senhor, um controle maior com nossas emoções. Nos ajude, Senhor, a preocupar menos. Nos ajude, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ajude, Senhor, a confiar na Sua palavra. Nos ajude, Senhor, a acreditar que o Senhor, ó Pai, torna o nosso fardo mais leve. Que o Senhor, ó Pai, é o único que tem poder para nos dar uma paz perfeita, ó Pai. Que mesmo, Senhor, em tantas situações adversas, podemos, ó Pai, sentir a paz que excede todo o entendimento, pois o Senhor, ó Pai, é o Senhor da paz, o Senhor é amor, o Senhor é o próprio amor, ó Pai, e com isso o Senhor nos enche, Senhor, de todo o amor do mundo, todo o amor perfeito o Senhor nos enche, toda a paz, ó Pai, serenidade, tranquilidade o Senhor também nos enche. Cada vez, ó Pai, que nos achegamos à Tua presença, ou que nos relacionamos com o Senhor através da Tua santa palavra, o nosso coração transborda, Senhor, de alegria. E mesmo, ó Pai, como situações adversas, situações são difíceis, nós ainda conseguimos sentir paz, tranquilidade e a certeza de que tudo vai acabar certo, tudo vai acabar bem no final, porque o Senhor é conosco, ó Deus. Ó Pai, o mundo não tem essa paz, o mundo não tem essa tranquilidade, porque o mundo, ó Pai, não tem o Senhor como o único suficiente Salvador de sua vida, mas nós temos o Senhor como o único suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma. E é por isso, ó Pai, que em meio a tantas situações difíceis, nós ainda sentimos paz, sentimos, ó Pai, a certeza de que, ó Deus, o Senhor é conosco e de que tudo vai acabar bem, de que tudo vai dar certo, ó Pai, mesmo que às vezes, meu Deus, aconteça totalmente ao contrário da nossa vontade, mas se acontecer conforme a Sua vontade, está tudo bem, porque, Senhor, a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e agindo o Senhor, ninguém impedirá, ó Pai, e mesmo as Suas decisões sendo diferentes de tudo aquilo que planejamos, sabemos que tudo que o Senhor planeja e decide é o certo, é o melhor para nossas vidas e para todos ao nosso redor. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, queremos te agradecer, Senhor, pelo Senhor ser assim, um Deus tão simples, um Deus tão maravilhoso, que não erra, um Deus que é fiel, um Deus que é perfeito, que é grande, que é poderoso e que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Te louvamos neste momento, ó Pai, e te agradecemos, engrandecemos o Senhor e aguardamos muito, Senhor, que o Senhor permita que amanhã estejamos aqui de novo, ó Pai, ouvindo o Senhor através da Sua palavra e também falando ao Senhor através de nossas orações. Obrigado, Papai querido, nós te amamos muito, Senhor.